boa tarde. Vamos dar continuidade à classificação de triângulos. Na aula passada, a gente classificou os triângulos conforme aqui a janela para diminuir o barulho. Então vamos lá, ficou melhor agora. Então nós classificamos os triângulos conforme o número de lados. Só uma ligeira lembrança, né? Nós trabalhamos com o triângulo equilátero, que é o que possui todos os lados iguais. Trabalhamos com o isósceles, que possui dois lados iguais. E também identificamos o escaleno. Aqui possui lados iguais e ângulos internos iguais. Aqui somente dois lados iguais e dois ângulos internos iguais. Fazendo rápido aqui porque a gente já fez isso na aula passada. E o escaleno aqui são três lados. Aqui são três, viu? Três lados diferentes. E os três ângulos também são diferentes, tá? Isso foi o que a gente viu na aula passada. É importante que vocês lembrem dessa classificação, gente. O equilátero possui os três lados iguais e três ângulos internos iguais. O isósceles ele possui dois lados iguais e dois ângulos iguais. Esses dois ângulos são os ângulos que são opostos a lados iguais, tá? Isso também eu falei tá bem explicadinho na aula passada. E o escaleno ele possui três lados diferentes e os três ângulos internos também são diferentes, ok? Agora vamos ver a classificação quanto aos ângulos. Classificação quanto aos ângulos. Essa imagem está boa. Ok, classificação contra os ângulos. Quanto aos ângulos. Então eles têm alguns nomes específicos de acordo com os ângulos. Ele é chamado, vou colocar aqui o primeiro exemplo, de acutângulo. Acutângulo. Ok? Quando é que ele é acutângulo? Todos os ângulos têm medida menor que 90 graus. Ele é acutângulo. Os três ângulos internos são menores que 90 graus. Ok? Vou colocar um exemplozinho aqui qualquer. Aqui, digamos que esse ângulo aqui seja 50, esse aqui seja 60, esse aqui vai ser 70. Por quê? Porque a soma deles tem que dar 180. Então veja, 50, 60, 70. Todos os ângulos são menores que 90. Então esse triângulo é chamado de acutângulo, porque ele possui três ângulos menor que 90 graus. Ok? Acutângulo são triângulos que possuem os três ângulos agudos. O que é ângulo agudo? Ângulo menor que 90 graus. Ok? Tudo bem até aí, gente? Então, já identificamos o acutângulo. Vou colocar aqui do lado um outro. O obtusângulo. Olha lá.
obtusângulo. Obtusângulo, ok? O que é o ângulo, o triângulo obtusângulo? Tem um dos ângulos com medida maior que 90. Olha lá. Tem um dos três, lembrando que o triângulo só tem 3 ângulos, um dos 3 ângulos internos maior que 90 graus, ok? Ele tendo um ângulo maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Vamos tentar colocar um exemplo aqui no desenho. Mais ou menos assim, ó. Digamos que aqui seja 30, aqui seja 40, aqui com certeza é 110, que é o que falta para 180. Então, ó, basta que um dos ângulos, tá aqui, ó, 110, basta que um dos ângulos seja maior que 90, ele é obtusângulo, tá? Vocês têm que lembrar sempre que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, ok? Se é 180 graus, e eu já sei que esse aqui é 30 e esse é 40, dá 70, falta 110 para completar os 180. Então, acutângulo possui 3 ângulos agudos, todos menores que 90. Obtusângulo possui um dos 3 ângulos maior que 90. Está aqui, 110 maior que 90. Tudo bem até aí? E essa é a classificação quanto aos ângulos. Na aula passada nós fizemos a classificação quanto aos lados. Ok? E por último, triângulo retângulo. Nós vamos chamar de retângulo a última classificação. Ok? Quando é que o triângulo é chamado de retângulo? Ele tem um ângulo reto. Um ângulo reto. Gente, o que é ângulo reto? Reto significa 90 graus. Ele tem um ângulo de 90 graus. Isso que é chamado ângulo reto. É um ângulo no valor de 90 graus. Então, olha lá. Sabendo que o triângulo, a soma dele é 180, dos ângulos internos é 180. Aqui, ó, o símbolo do ângulo reto é esse, ó. O quadradinho com um pontinho no meio, isso aqui significa que é 90 graus. Ok? Olha, se esse aqui é 90, os outros dois, a soma tem que dar 90 para dar 180 tudo. Então, se esse aqui for 30, por exemplo, esse aqui é 60. Somando os três, tem que dar 180. Então, veja que ele possui 2 ângulos agudos e um ângulo de 90 graus. Então, ele é chamado de triângulo retângulo. Existem várias propriedades para estudar de triângulo retângulo, viu, gente? Uma observação importante para vocês. Tudo bem, ângulo reto? Tá. Uma observação importante para vocês, quando vocês... é a condição de existência de um triângulo, tá? A gente coloca aqui. Em um triângulo qualquer, olha, essa observação é muito importante. Em um triângulo
qualquer vírgula, cada lado, veja que o triângulo tem 3 lados, gente, tem a medida, menor que a soma dos outros 2 lados. O que é isso, gente? Alguém diz para você que existe um triângulo assim. Um lado dele mede 15, o outro mede 8 e o outro mede 6. Traça o triângulo com a medida 15, 8 e 6. Olha, esse triângulo ele não existe. Por que ele não existe? Porque este lado aqui é maior que a soma desses. É o que ele está dizendo aqui. O triângulo só existe se cada lado, por exemplo, este lado aqui, ele tem que ser menor que a soma desse. Esse menor que a soma desses. Esse menor que a soma desses dois. Então aqui, o 8 e o 6, beleza, porque são menores que a soma. Mas o 15, ele é maior que a soma dos outros dois. Então, não existe, tá? Não existe esse triângulo. Ok? Vou botar um que existe. 9, 8 e 6. Vamos lá. O 9 é menor que essa soma. O 8 é menor que 9 mais 6. E o 6 é menor que 9. Esse aqui existe. Ok? Então, exemplo 1. Exemplo 2. O que acontece? Você tem os 3 lados de um triângulo. Se um deles for maior que a soma dos outros dois, esse triângulo não existe. Ok? Então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente já vai fazer exercício.